Pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar com vocês novamente, né? E hoje a gente vai estar falando aqui um pouco mais sobre a escala de Hounsfield, né? Utilizado aí na tomografia computadorizada, né? De uma forma bem detalhada, principalmente porque essa escala, né, ela é formada justamente para a gente poder avaliar as tonalidades entre branco, cinza e preto na imaginologia, porque a gente sabe que, né, na tomografia computadorizada nós temos aí essa variação, muito importante deixar claro para vocês, essa variação, né, na parte da imaginologia, justamente porque nós temos essa diferenciação de tons de cinzas, né? Então, conforme vocês observando, que inclusive eu até citei, né, em outras explicações, o ar tem uma tonalidade -1000, na verdade, o número dele é -1000 com a tonalidade preto, né? O osso, né, isso dependendo do osso cortical ou do osso esponjoso, por exemplo, de maior ou menor densidade, ele tem aí uma tonalidade, ele tem aí, né, uma tonalidade branco, né, com uma numeração da escala de Hounsfield de 300 a 350, podendo chegar até 1000. A gordura, né, que é o tecido adiposo de -120 a 180, menos de 120 a 80, né, e as partes moles que ficam ali, né, um pouco acima do zero. Então, quando eu observo, por exemplo, essa escala de Hounsfield, conforme vocês estão observando aí, eu tenho aqui, né, o osso compacto que ele pode chegar até 1000, né, positivo, justamente por causa da sua densidade. É muito importante porque assim como o osso compacto, eu tenho um metal com a maior densidade, que ele realmente ele é evidente, né, conforme vocês, né, é, conforme vocês vão estar recebendo esses pacientes, né, que o metal ele tem uma densidade maior que o osso. Menor do que o osso compacto, nós temos o osso esponjoso, geralmente o paciente que tem, né, osteopenia, osteoporose, por exemplo, ele tem uma menor densidade na parte do sistema esquelético. E assim como nessa diferenciação entre 0 e mais 100, eu tenho aqui estruturas como o rim, como o pâncreas, fígado, músculo, o sangue também, mas o sangue nós temos uma diferença muito grande, né? O sangue que está em circulação e o sangue que está com coágulo, ou seja, aquele sangue que saiu do seu trajeto do sistema circulatório. Porque o sangue com coágulo, ele tem uma densidade maior. E isso é muito importante que vocês saibam, porque muitas vezes quando você corta o dedinho, cai uma gotinha de sangue no chão, passa um minuto depois, ele cria toda aquela densidade, aquele coágulo. Aquilo ali é um sistema de defesa do organismo. Porque se ele sai do sistema circulatório, aquela densidade criada pelo próprio sangue é uma forma natural de estancar o próprio sangramento. Por isso que ele cria uma certa densidade. E na imaginologia, vocês vão perceber que pacientes que têm, né, que são pacientes que são vítimas de acidente, né, acidente vascular cerebral hemorrágico, por exemplo, eles aparecem com uma densidade muito maior, né, no local da lesão. Então, nós temos aqui, geralmente, a maior parte da anatomia visceral, ela chega até uma tonalidade 100 positivo, né? A parte do tecido adiposo chega numa tonalidade 100 negativo, e lá, né, lá para 100 negativo, nós temos o ar, que sempre terá uma tonalidade, o quê? Mais escura, né? Em preto, mais escura. E o osso, né, com uma tonalidade mais clara, né? Consequentemente, eu tenho aqui o osso, né, que ele terá uma tonalidade mais branca, tudo bem? Então, aí, essa escala, muito importante vocês terem conhecimento, vocês dominarem ela, porque é fundamental, principalmente para quando vocês estiverem trabalhando aí com a parte da imaginologia, né? E a gente não pode deixar de falar, principalmente aqui, porque na tomografia nós temos os cortes de imagens que são realizados. Então, nesses cortes de imagens que são realizados, nós temos vários, né? Nós temos várias formas de ter essa imagem. Então, olha só, como vocês estão observando, os tipos de fatias que a gente está observando aqui, né? Eu tenho aqui três formas. Eu tenho o axial, né? Eu tenho o axial. Eu tenho, além do axial, eu tenho o coronal, né? E eu também tenho aqui o sagital. Então, olha só, eu tenho três planos importantes utilizados na tomografia. O axial é aquele que divide a região superior com a região inferior.
eu tenho aqui a região superior, eu tenho a região inferior. Né? Então, é como se eu fatiasse a estrutura anatômica de cima para baixo ou de baixo para cima e observasse a estrutura anatômica do meu interesse de cima para baixo. Então, olha só, a imaginologia que eu estou tendo aqui, eu estou vendo ela de cima para baixo. Então, eu consigo observar com perfeição aqui essa imagem, né, justamente porque eu tenho esse corte. Esse corte e esse plano que nós estamos estudando é o axial, consequentemente é o mais comum, é o mais, né, além de ser o mais comum, né, ele é o mais vulgar, consequentemente, na realização dos exames em tomografia, é o que mais se realiza, né, diga-se de passagem, mas é claro que muito importante que hoje os protocolos, principalmente aplicados de acordo com o Colégio Brasileiro de Radiologia, está exigindo que vocês façam reconstruções nos 3 planos, independente da estrutura né, a estrutura anatômica que vocês vão estar estudando. Mas é muito importante que vocês saibam que o axial, ele tem essa diferença. A divisão da região superior com a região inferior. É o corte que eu estou realizando aqui, onde eu consigo diferenciar, né, a região superior com a região inferior. Assim como também, meus queridos, eu tenho aqui o coronal. O coronal, nós vamos dividir a região anterior, ou seja, a região da frente, com a região de trás, que é a região posterior. Então, olha só, anteriormente, quando eu começo a fazer os cortes e fatiando a estrutura anatômica anteriormente para posteriormente, ou posteriormente para anteriormente, de frente para trás, de trás para frente, eu tenho aqui, né, esse plano de estudo que é o coronal. Então, o coronal, a forma que eu vou fatiar a estrutura anatômica, conforme vocês estão vendo aí, que é exclusivamente o coronal, né, conforme vocês estão vendo, nós vamos ter aí os cortes que vai ser de frente para trás e de trás para frente, tá? Que é exclusivamente aqui o coronal. Assim como eu também tenho outro corte, que é o sagital, que vai exclusivamente cortar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, né? Então, quando eu fatio uma determinada estrutura anatômica, conforme vocês estão vendo, olha só, eu consigo ver o cavum do meu paciente, né, praticamente completo aqui, é justamente porque eu estou fatiando ele de lado, eu estou cortando ele de lado, eu estou fazendo vários cortes de lado na lateral, justamente para ter essa imagem que vocês estão vendo aqui, tudo bem? Então, conforme vocês estão observando, eu tenho aqui o corte sagital, que vai de um lado para o outro, que vai de um lado para o outro. Tudo bem? Então, esses são os planos muito importantes, né, que vocês precisam ter conhecimento, justamente porque daqui a pouco, ó, vou entrar aqui numa parte muito importante, né, que é a parte exclusivamente do aparelho. Então, bacana que a gente já tem um conhecimento da parte da imaginologia, né, assim, particularmente relacionados aos planos, e agora nós vamos falar aqui um pouco sobre, né, o aparelho de tomografia. E o aparelho, nós temos aqui alguns componentes muito importantes, que é essa parte muito grandona que vocês estão vendo aqui, que é chamada de gantry, tá? Então, olha só, eu tenho aqui o gantry. O gantry, ele é muito importante porque exclusivamente no gantry nós temos aqui o tubo de raio-x e nós também temos aqui os detectores, tá? Então eu tenho o tubo de raio-x e paralelamente ao tubo de raio-x, do outro lado eu tenho aqui os detectores, onde exclusivamente os detectores, eles vão receber a radiação aplicada aqui pelo tubo onde vai atravessar o paciente. O paciente, ele vai ficar aqui deitado nessa mesa e é muito importante, diga-se de passagem, que essa mesa ela entra praticamente toda aqui nesse gantry, né? Principalmente nessa abertura do gantry que vocês estão vendo aqui. Então ele é um dispositivo formato, né? O formato dele é como se fosse uma grande rosca, né? Encontrado instalados o tubo de gerador de feixe de raio-x, nós temos um sistema de geração, né, aqui de energia e também formação do raio-x, conforme vocês já sabem, porque eu tenho um tubo de raio-x semelhante ao processo de formação da imagem processo de formação da radiação que eu tenho de um aparelho de raio-x convencional. Eu tenho também os detectores que vão receber essa radiação para formar essa imagem. Eu tenho um sistema de colimação, né? Além do conversor analógico digital. Porque a tomografia ela é computadorizada, então eu preciso de um sistema analógico digital justamente para que essa imagem fique computadorizada, né?
E aí, todo componente necessário para a movimentação da varredura que possibilita a aquisição de dados, tá? Então, toda a parte, o coração do aparelho de tomografia está aqui no Gantry. Todas as partes importantíssimas, fundamentais para o funcionamento do aparelho, está exclusivamente aqui no Gantry. O Gantry, que é um aparelho muito importante, justamente porque, né, é nele que nós temos tubo de raio-x, é nele que nós temos detectores, é nele que nós temos sistema de refrigeração, sistema de conversor analógico, analógico digital, eu tenho um sistema de colimação. Então, é uma parte fundamental que vocês estão vendo. Todo Gantry, ele possui um sistema de console que vocês estão vendo aqui, na parte externa. Tanto é que vocês vão perceber que o Gantry, na verdade, quando você observa ele verdadeiramente, é isso aqui. O que separa toda essa parte, essa mecânica que vocês estão observando aqui, com essa daqui, é toda essa carenagem que vocês estão vendo. Essa carenagem, que vocês estão observando aqui, ela é, na verdade, um material muito frágil, tanto é que se você vier aqui, fizer alguma coisa, der uma pancada muito forte aqui, perigoso você rachar isso aqui. Então, essa carenagem é justamente voltado mais para a parte estética do aparelho. Porque o aparelho, ele funciona sem essa carenagem tranquilamente. E a forma que ele funciona é que o giro que ele realiza aqui é um giro muito agressivo, né? E esse giro que ele realiza aqui, consequentemente, pessoal, ele é um giro de altíssima velocidade. Por isso que tem que ter essa carenagem, porque senão os pacientes iam ficar muito, mas muito, muito, muito preocupados, né? E quando a gente olha esse console, vocês estão vendo aqui alguns botões, e esses botões que vocês estão vendo aqui são botões de simples, né? São botões aqui de simples manuseio. Então eu tenho setinha para cima, setinha para baixo, setinha para cima, setinha para baixo, eu levanto e abaixo a mesa. Eu preciso levantar, eu preciso abaixar a mesa. Eu atendo pacientes idosos, eu atendo pacientes deficientes, eu atendo crianças, por exemplo. Eu tenho que ter acessibilidade dessa mesa para todos. Então, eu posso levantar, eu posso abaixar até o ponto que eu preciso. O paciente deitou, está posicionado na mesa para a realização do exame, eu posso subir essa mesa. Então, automaticamente, quando ela abaixa, quando ela sobe, conforme vocês estão vendo aqui, é justamente porque eu tenho esse botão. Eu tenho um outro botão onde nós movimentamos aqui a mesa, Eu consigo entrar, eu consigo colocar essa mesa para dentro do aparelho tranquilamente. Eu consigo tirar essa mesa também. Então, justamente por causa desses botões que vocês estão vendo aqui. Eu entro, eu saio, eu entro, eu saio, Além que eu tenho o botão também para visualização do laser desse aparelho. Saber como é que está o nível de posicionamento da mesa do paciente, porque o aparelho ele tem 4 lasers que vocês estão vendo aqui. 4 lasers, são 4 lasers. Um que fica aqui, outro que fica aqui, um que fica aqui, o outro que fica aqui. Ele serve justamente para quê? Ponto de referência. Ponto de referência da altura da mesa, ponto de referência da centralização da anatomia do meu paciente. Então, tudo isso eu consigo visualizar aqui nessa luzinha. Então, é bem simples o processo de manipulação. É muito importante que vocês saibam que o próprio Gantry ele pode fazer uma angulação de 30 graus positivo ou negativo, 30 graus para frente ou 30 graus para trás, para vocês poderem realizar os exames. Os aparelhos modernos de hoje, multi-slice, consequentemente, vocês não vão ter tanta afinidade para a realização dessas angulações, porque hoje todo o processo de reconstrução da imagem ele acontece no pós-exame. Então, isso torna-se muito mais fácil e tirando essa possibilidade de vocês ter que ficar manipulando, angulando o Gantry de aparelho para a realização de exames, Então, isso particularmente fica mais para os aparelhos antigos. Eu tenho aqui também um console, Esse console ele serve justamente porque ele vai estar lá no workstation com vocês. Ele serve justamente para a gente poder realizar algumas coisas básicas, como, por exemplo, ouvir o paciente. Eu tenho uma caixa de som, eu ouço o meu paciente, eu disparo a radiação,
né? Eu aborto a minha radiação. A qualquer momento eu posso fazer isso. Então, o próprio console, ele me dá essa, né? Ele particularmente, ele é o meu controle de disparo. Quando eu tenho um aparelho de raio-x, principalmente um aparelho de raio-x portátil, que eu vou fazer um raio-x lá no leito, lá na UTI, por exemplo, eu tenho um disparadorzinho. Na tomografia computadorizada, esse console ele serve como um disparadorzinho. Ou seja, você vai utilizá-lo para você fazer o disparo e também para você abordar determinados raios. De repente, você começa a fazer uma aquisição de imagem, e aí a aquisição que você está realizando, ela tem aplicação de contraste. Muitas vezes o paciente está tendo reação moderada, grave, ao meio de contraste, e isso muitas vezes não tem nenhuma, né, não tem como você terminar de fazer os cortes, né, para socorrer o paciente. Então a coisa tem que ser na hora, você tem que parar o exame, você tem que entrar em sala, dar o suporte ao paciente. O mais importante é a vida do paciente, porque exame a gente pode, né, a gente pode realizar isso aí depois, principalmente quando o paciente estiver bem melhor. Então, né, nós temos esse papel importante aqui, tá? Que é justamente essa parte do console. Então ele sempre vai ficar junto com vocês lá no workstation. Quando eu falo workstation, estação de trabalho, eu tenho lá o monitor, eu tenho lá o teclado, eu tenho o mouse, e eu tenho esse aparelho aqui que consequentemente ele serve para vocês dispararem o raio, né? E observando aqui bem, né, o aparelho que a gente estava comentando agora aqui é o Gantry, né? Nós temos aqui o cabeçote, que vocês estão observando bem. Nós temos aqui essa outra parte, que é o sistema de colimação, né? Eu tenho o cabeçote e a colimação. Lembra lá no aparelho de raio-x, da sala de raio-x, do laboratório, né, do simulador? Eu tenho o aparelho de raio-x e eu tenho um quadradinho que é uma colimação. Então, essa colimação que vocês estão observando aqui, né, é praticamente a mesma colimação lá do aparelho de raio-x. A diferença é que essa colimação, ela é uma colimação única que serve para a gente poder pegar uma abrangência, por exemplo, de toda essa parte que vocês estão vendo aqui, que são os detectores. Esses detectores, pelo amor de Deus, vocês precisam ter muito cuidado, porque eles são muito, mas muito sensíveis, eles são muito, muito, muito sensíveis. Isso é muito importante justamente, pessoal, porque o fato deles serem sensíveis, né, eles podem facilmente estragar, eles podem ter uma avaria. Né? Eu tenho aqui todo o sistema de leitura, conforme vocês estão vendo, eu tenho todo o sistema de leitura da imagem, né? Onde gera toda a base de informação para a formação dessa imagem. Eu tenho aqui todo o gerador de motor de rotação. Esse gerador de motor de rotação que vocês estão vendo, tudo isso aqui é sistema de rotação do aparelho. Aquela tecnologia que faz com que os tubos giram de forma contínua, tecnologia Slip Ring, então, ou seja, eu vou ter ali a rotação contínua desse tubo justamente porque eu tenho esse motor de rotação contínua. E sempre nas laterais aqui, vocês observando, nessa, na outra também ali, eu tenho um sistema de refrigeração. É como se fosse um par de cooler que eu tenho de um lado e do outro. Esse sistema de refrigeração é justamente porque próximo aqui, vocês estão vendo, eu tenho um tubo de raio-x. E vocês já sabem, todos vocês já sabem, inclusive, que o tubo de raio-x, ele tem ali, né, uma produção, né, muito grande de calor, por exemplo. Então, existe uma produção muito grande de calor. E é muito importante, conforme vocês estão vendo, que esse tubo de raio-x, ele tem aqui uma grande produção de calor e precise passar por um processo de refrigeração. Bom, então, particularmente finalizando, eu tenho aqui outra parte do aparelho muito importante para falar para vocês, que é a mesa. Tá? Esse aparelho que o paciente ele vai deitar é chamado de quê? É chamado de mesa. Essa mesa baixa, essa mesa sobe. Essa mesa desce, essa mesa sobe. Então, geralmente, a maioria dos exames é feito com o paciente em decúbito dorsal, o paciente, geralmente, ele entra com o crânio primeiro na realização do exame e tal. E essa mesa, muito importante, diga-se de passagem aí, muito importante que vocês saibam, ela é um equipamento de alta resistência, né?
Então, é muito importante, porque não a mesa que eu falo para vocês da limitação, mas na parte lateral dessa mesa, se vocês observarem, nós temos aqui uma catraca, né? Com uma espécie de corrente que gira aqui, pessoal, que isso aqui pode arrebentar dependendo do peso do nosso paciente. Ou seja, essa mesa trava. Ela não movimenta. Muitas vezes, quando eu tenho um paciente que tem, por exemplo, um peso acima de 200 quilos. Professor, mas 200 quilos? Sim. Existem hospitais, por exemplo, que já tem um POP, que é um prontuário operacional padrão, né? Onde nós temos, por exemplo, o peso de 150 quilos, né? O máximo, o paciente só vai pegar 150 quilos, o máximo e acabou. Então, ela é constituída por um material radiotransparente, a radiação vai passar por aqui, não vai sofrer atenuação, né? Pelo contrário, ela é totalmente radiotransparente. Aí você fala, pô, é radiotransparente, então ela é um material frágil. Não, ela é um material de alta resistência, ela não enverga. Você pode pôr o peso que for, ela não enverga, né? Então ela movimenta-se, né, 2 metros no sentido longitudinal, ela movimenta-se 1,20 m no sentido vertical, ou seja, você consegue levantar ela até uma altura de 1,20 m, você consegue entrar para o interior do aparelho de tomografia por 2 metros. Então, ela é muito importante. Ela possui alguns acessórios, né? Na verdade, é só um dos encaixes que ela possui para a realização de exame de crânio e de abdômen. Então, essa característica dela é muito importante justamente porque ela possui aqui, né? Ela possui aqui, né, esses cuidados. É muito importante, muito cuidado para vocês quando vocês forem atender pacientes que pesam acima de 150 quilos. É muito importante vocês deixar claro para a equipe de supervisão de vocês, para o diretor do hospital, para o responsável de vocês, né, a importância do funcionamento dessa mesa, porque uma vez que ela não funciona, acabou, né, porque ela trabalha em movimentação, conforme vocês estão vendo aqui, existe um procedimento chamado de pitch, né? Que na verdade, né? Ele nada mais é do que a movimentação do tubo em relação ao movimento da mesa. Então isso significa o quê? Para eu realizar um corte, a mesa vai movimentar de uma velocidade e o tubo também. Se o tubo movimenta rápido, a mesa movimenta devagar, eu vou ter cortes mais finos, porque a mesa está entrando devagar e o tubo de raio-x está girando no paciente de forma rápida. Então eu vou ter cortes mais finos. Quando a mesa entra rápida e o tubo gira devagar, eu vou ter cortes mais grossos. Então esse processo, ele é, na verdade, representado pelo deslocamento da mesa em relação ao quê? Ao movimento do tubo, que é chamado de pitch. E de acordo com o pitch, eu vou ter o incremento, né, desses cortes. Porque o incremento nada mais é do que conforme vocês estão vendo. Eu tenho a espessura do corte, que eu determino aqui na realização do exame, com a mesa e com o tubo de raio-x, que é a espessura de corte, e eu tenho a diferença entre um corte e o outro, que é chamado de quê? De incremento. Então, o que que acontece? Isso tem a ver muito com a movimentação da mesa com o tubo de aparelho de raio-x, ok? Bom, pessoal, muito obrigado por essa parte, tá? E aqui eu finalizo, né, esse conteúdo.